Olá a todos, meu nome é Heitor, eu faço engenharia elétrica no IFTM, Campus Patrocínio, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto que eu desenvolvi junto com a professora Daniele. Esse projeto ele se intitula como Robótica na Vigilância de Ambientes Naturais, usando computação bioinspirada, estudo de caso no Parque Nacional de Sete Cidades. Eu desenvolvi esse projeto junto com a professora Daniele esse ano, e nós pegamos uma imagem desse parque, das sete cidades, e desenvolvemos nosso modelo em cima desse parque. Inicialmente, nós tentamos entender qual era o problema das queimadas nos ambientes naturais. Então, nós pesquisamos lá e chegamos à conclusão que ele afeta tanto a fauna, tanto a flora, afeta também as comunidades vizinhas, porque quando acontece a queimada se alastra e destrói tudo, né? A vegetação, as comunidades, os animais. E com isso é importante a gente entender os impactos das queimadas. Então nós entendemos o impacto, entendemos que afetava e com isso surgiu a necessidade de detecção e contenção rápida através de ferramentas avançadas, como por exemplo inteligência artificial, modelos matemáticos que aplicados à modelagem eles auxiliam e muito, como por exemplo é o nosso trabalho, que nós desenvolvemos um modelo de robótica, onde o robô ele uh, procura caminhos, rotas eficientes para se locomover no plano e procurar um incêndio de uma forma mais rápida possível, detectar ele o mais rápido possível para conter também o mais rápido possível. Então, foi utilizada uma modelagem bioinspirada, já que nós utilizamos a imagem do parque e nós utilizamos robôs que andam pelo parque, né, fazem essa simulação e com isso nós temos nosso ambiente de estudo e também de trabalho, onde nós desenvolvemos nosso modelo. A base dele foi por meio de autômatos celulares, que eles são modelos matemáticos compostos por células que elas evoluem em uma grade, que pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Cada célula ela toma sua decisão baseado em regras que são estabelecidas e também de acordo com o estado das células vizinhas. Então, por exemplo, numa queimada, se as células em volta estão todas pegando fogo, então a chance da célula central pegar fogo também é grande. Então, provavelmente na próxima interação ela também vai pegar fogo, né? Só explicando para vocês de uma forma abstrata, para vocês entenderem. Então, ele é baseado na sua estrutura, como eu falei, pela grade de células, que possuem um estado inicial. Através disso, nós temos a atualização, onde a cada iteração, essa célula é atualizada o seu valor, então seu valor é sempre alterado, e com isso ocorre a evolução. Algumas aplicações são, por exemplo, para simulação de fluxo de tráfego de veículos, também para simulação de propagação de doenças e para simulação de incêndio florestal, que foi até um trabalho que nós desenvolvemos ano passado. E esse ano nós viemos com a parte da robótica. Outro modelo também que nós utilizamos foi o feromônio invertido das formigas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando tem um formigueiro e tem várias formiguinhas carregando as folhinhas e levando até o formigueiro, essas formigas elas seguem uma trilha. Por que elas sabem que elas têm que seguir aquela trilha? Porque quando a formiga passa, ela deposita feromônio. E a cada vez que elas passam, quanto mais elas passam, mais deposita feromônio, mais intenso fica esse feromônio, e com isso elas sabem que elas têm que passar por aquele local. No nosso caso, a gente usou o feromônio invertido, que é o seguinte: quanto menor o feromônio, maior a chance do robô ir para aquele lugar. Porque a gente quer que o robô ele roda toda a vegetação, então ele passa por toda a vegetação. Se ele seguisse só uma trilha, ele não ia visitar toda a vegetação. Outra coisa que nós utilizamos também foi a busca tabu, que ela é uma técnica que a gente usa para evitar que o robô visite células que ele visitou recentemente. Aí, como funciona a busca tabu? Ela funciona através da exploração
da memória, que é a memória de curto prazo, e ela funciona como se fosse uma fila de um banco, por exemplo, onde tem uma pessoa que está lá no primeiro lugar da fila, ela sai. Então entra uma pessoa no último lugar. Aí outra pessoa da frente da fila sai, entra outra no final da fila, e assim por diante. E com isso vai ocorrendo a atualização. Bom, a nossa proposta foi em cima do Parque Nacional das Sete Cidades, como eu falei, né? Nós modelamos a vegetação e com isso nós obtemos essa imagem aqui, que é essa primeira. Ela é composta de 6 classes, onde cada classe possui uma probabilidade de visita pelo robô. Então, por exemplo, na vegetação mais seca, que é uma vegetação que é mais fácil do robô se locomover, ele tem mais chance de visitar. Já uma vegetação mais úmida, como por exemplo essa verde escura, o robô tem menos chance de visitar, porque geralmente é onde tem riachos, tem árvores grandes, arbustos que dificultariam o robô se locomover. Essas 3 outras imagens são uma simulação que eu fiz pelo eBoots, onde eu coloquei um robô ePuck no plano e simulei ele lá nessa vegetação. No nosso projeto, nós criamos 3 modelos. O modelo 1 foi o aleatório, onde a gente queria testar a aleatoriedade do robô e a gente queria ver como ele se comportava, né? Porém, ele não foi muito eficiente para a gente. A gente não conseguiu que ele rodasse toda a vegetação de uma forma eficiente. Então, para a gente não compensou usar ele. Então, para isso, a gente implementou o feromônio invertido das formigas, que foi o segundo modelo, onde tinha um feromônio, com isso ele já se espalhava melhor pela vegetação, né? Conseguia visitar mais áreas. E também o modelo 3, onde foi incrementado a busca tabu por meio de uma fila bidimensional e ela armazenava as coordenadas do robô. Bom, agora eu vou falar para vocês meus resultados, né, que eu obtive nesse projeto. A imagem ela é composta de 200 células por 200 células, ou seja, 200 células de largura e 200 de comprimento. Cada célula é representada por um pixel. Alguns parâmetros eles foram levados em consideração, como por exemplo, o número máximo de iterações, que a gente considerou 10.000, o valor máximo de feromônio, 5.000, feromônio na célula atual, 2.000, e o feromônio incrementado nas células vizinhas, 1.000. Aqui nossos testes. Bom, como a gente realizou esses testes, né? Cada vez que o robô ele passava pelos 4 quadrantes, porque a imagem é composta de 4 quadrantes, né? Então, toda vez que ele passava por esses 4 quadrantes, a gente contava como um ciclo completo, né? Uma tarefa completa. Então, no modelo aleatório, ele teve poucos ciclos completos. Já no segundo modelo, melhorou bastante. E no último modelo, que foi o nosso modelo final, teve uma melhora consideravelmente, né? Aqui foi um mapa de calor que a gente gerou pelo MATLAB, que representa a média do feromônio ao final das 10.000 iterações. No amarelo mais claro, representa o local onde o robô visitou mais vezes e os locais mais escuros onde o robô visitou menos vezes. O primeiro, né, que eu tinha mostrado para você era com o feromônio invertido e agora com a busca tabu. Com a busca tabu é a mesma coisa, né? E vocês percebem que ele tentou ficar ali mais na parte superior da imagem, devido à vegetação, que nessa parte a vegetação ela é mais seca, mais rasteira, então o robô ele tende a ficar mais perto dessa área, até porque ela pode pegar fogo mais facilmente. Aqui é uma comparação dos 3 modelos, modelo 1, 2, 3. Aqui temos a média e o desvio padrão. Bom, e agora considerações finais, né? A gente pode observar que o modelo 3 foi o mais eficiente. E assim, no ambiente prático, né, no ambiente real, seria muito útil a gente utilizar, porque, pensa bem, os bombeiros, às vezes, eles demoram a receber uma denúncia ou um chamado de um incêndio. Então, se o robô ele detecta esse incêndio de forma mais rápida e consegue avisar os bombeiros, então a gente consegue trazer uma equipe já baseada na localização do incêndio e na sua expansão, na sua propagação. E com isso, a gente consegue, às vezes, apagar ou diminuir os danos causados por esse incêndio.
Aí, como melhoria, a gente poderia, por exemplo, adicionar mais robôs ou em projetos futuros alterar o valor do feromônio para ver o que acontece, se às vezes o robô ele se locomove de uma forma mais eficiente ou não. Mas basicamente é isso. E obrigado por ter assistido.